Momento de Deus falar com você. Você estava achando que Ele não estava falando? Pois então, abra os seus ouvidos, arregale os seus olhos, porque Deus vai falar no seu coração. Deus te ama. Trouxe uma palavra para você e para mim, com certeza. E o tema de hoje é: arranque o pecado da sua vida. Temos que ser radicais com aquilo que nos afasta de Deus. E aquilo que nos distancia de Deus é o pecado. O pecado, ele traz morte, e Deus é vida. Onde há morte, Deus não está. O pecado entrou, a morte entrou, porque ela vai nos distanciar do Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus 18, a partir do verso 8. Diz o seguinte: se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e o jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Morte. Verso 9. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Eu quero falar, aqui ele usa como uma analogia, né, a questão do olho e dos pés, mas nós temos sentidos. Nós temos os nossos sentidos que podem nos aproximar de Deus, aproximar desta vida que fala nesse versículo, mas também, se mal usados, pode levar à morte, o que ele diz, ao fogo eterno. Deus quer restaurar os seus sentidos e quero começar aí pela sua visão. Onde você tem olhado, o que você tem enxergado, o que você tem visto, onde os seus olhos têm pairado. Redes sociais têm sido um empecilho. Tudo aquilo que você olha, o Espírito Santo que habita em você, que está ali ao seu lado o tempo inteiro, ele pode ver? Todas as conversas que você tem ali no WhatsApp, todas as conversas que você tem dentro da sua casa, o Espírito Santo, ele permanece? Ele participa daquilo? Eu falo, nós temos um senso de moral, um senso de uma consciência. E quando nós paramos e começamos a pensar, se ele, Jesus, o Espírito Santo está ali, ele pode participar, a gente começa a ver, será que realmente eu tenho olhado para aquilo que deve? Eu falo que nós não temos controle daquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente permanece olhando, a gente tem. Se passa uma mulher, no caso um homem, ela passou, aquela mulher com aquele corpo todo marcando, e ele olha. Ela passou, às vezes ele vai olhar. Agora, permanecer olhando é uma escolha. Permanecer olhando, você tem controle, pode se controlar com relação a isso. E é disso que o Senhor fala, dos detalhes. Aquilo que te faz pecar, que te desvia do alvo. Pecado é aquilo que te tira do alvo, é aquilo que te tira desse alvo. E o nosso alvo é Jesus, aquele que é santo, aquele que é puro. É. Mas é muito radical. É sim, sabe por quê? Porque quando Jesus, ele te resgatou, ele foi radical por você. Ele morreu numa cruz. Ele não deu uma partezinha dele, não. Ele se entregou por inteiro. Então nós, que recebemos a ele por inteiro, precisamos ser inteiros nele. Então os nossos olhos precisam estar focados nele. E se o teu olho tem te feito pecar, arranca-o. Uau, pastora, mas eu não dou conta, eu não consigo. Quando eu estou ali no meu quarto, ali na internet, eu entro e fico olhando. Então, tire o computador do seu quarto. Seja prático. Não tenho controle sobre isso, então retire aquilo. Deus nos deu inteligência para ser usada. E sabemos o que o pecado nos leva a essa morte. E Deus é um Deus de vida. E Ele traz essa palavra para você hoje porque Ele quer trazer vida na sua vida.
E o diabo traz engano. A única coisa que ele tem, paternidade, é com a mentira. E ele te traz mentiras, tentando trazer falsas alegrias que te levam a um abismo. Um outro sentido que eu quero falar sobre as suas mãos. Onde as suas mãos têm tocado. Onde suas mãos têm pegado. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E ele não é nosso mais. O seu corpo não é seu. O corpo do outro não é dele e não é seu. O que você tem tocado? Onde nós temos pegado? O que você tem acariciado? O Espírito Santo que habita em você, ele está ali enquanto você faz isso? Pare e pense. Arranque o pecado da sua vida. É melhor que você deixe de ter uma mão do que tenha as duas e morra. Uau! Mas como fazer? Pedindo ao Senhor. O Senhor, ele nos dá o escape. O Senhor nos dá o auxílio e às vezes vamos precisar de mentores, de profissionais na área para nos ajudar naquela dificuldade. Eu não sei o tipo de dificuldade que você está vivendo. Defraudação, masturbação, não sei. Mas eu sei que o Senhor diz para você nessa manhã: eu quero as suas mãos santas, mesmo que seja uma, mas que ela seja santa para mim. O que os seus ouvidos têm escutado? Você tem dado os seus ouvidos para ouvir o quê? São palavras que edificam a sua vida? Acrescentam na sua vida? Precisamos vigiar aquilo que escutamos. Seu ouvido tem sido às vezes lixo para outros virem trazerem fofocas, trazerem coisas que não vão acrescentar. Como você tem usado a sua boca? A sua boca tem sido usado para você profetizar vida, para você profetizar libertação, para você profetizar salvação, cura, restauração? Ou você tem usado a sua boca para reclamar? Para reclamar do seu marido, para reclamar da sua esposa, para reclamar dos seus filhos, para reclamar do trabalho, para reclamar do ministério, enfim, para reclamar daquilo que você não tem, ao invés de agradecer por aquilo que você tem? Se a sua boca tem te feito pecar, arranque-a e jogue fora. O Senhor, ele fala para que a gente venha estar atento a tudo aquilo que ele tem para nós. E o nosso nariz. Como usamos o nosso olfato? Será que estamos identificando o bom perfume de Cristo? Quando chegamos no lugar, já sentimos se a presença do Senhor está ali ou não? É muito interessante porque eu digo que, às vezes, uma pessoa que fuma, ela não sente que ela tem um cheiro ou que aquele ambiente de quem fuma fede. Ela passa a sentir depois que ela abandona. Aí ela fala, nossa, esse cheiro realmente incomoda. Porque ela acostumou com o cheiro ruim. Uma pessoa, às vezes, que trabalha com um curral. Quando você chega ali, às vezes, numas férias, num lugar onde tem um curralzinho, eu falo, ai, que delícia esse cheirinho. E você, quando você entra em contato com alguém que está ali constantemente, você sente, ela passa a ter aquele cheiro. Mas ela não incomoda. E se você ficar uma semana ali, você vai passar a ter aquele cheiro também. Aquilo vai impregnando. Mas se você sair de lá, vai fazer diferença. Onde nós estamos, nós passamos a ter aquele cheiro. E eu pergunto, você reconhece o cheiro do bom perfume de Cristo? Você reconhece esse cheiro? Você permanece na presença desse cheiro do bom perfume de Cristo? As pessoas sentem esse cheiro através de você? Ou você está andando em lugares onde cheira mal e você está cheirando mal também e você não está nem percebendo mais? Isso já fez parte do seu interior, já fez parte de você. Se o seu olfato não está sentindo mais e isso está te fazendo pecar, arranque-o.
e jogue fora. O Senhor, Ele quer restaurar os nossos sentidos para a glória dEle. Restaurar os nossos sentidos para o alvo dEle. Restaurar os nossos sentidos para o propósito dEle. Restaurar os nossos sentidos para cumprir o chamado dEle. Restaurar os nossos sentidos para que para que a nossa vida possa fazer sentido. Se somente nascêssemos, crescêssemos e morrêssemos, seríamos os mais infelizes. Paulo fala isso. Será que você está se sentindo infeliz hoje aí? Porque às vezes sua vida está sem sentido. Está sem sentido porque o pecado está habitando nela. E o pecado leva à morte. E a morte traz desesperança, desânimo, tristeza. Mas o Deus da vida, Ele quer realmente fazer parte da sua história. Ele quer fazer parte da minha história. Então permita que o Senhor entre por completo, de maneira radical na sua vida e arranque este pecado para que os seus sentidos estejam realmente sendo conduzidos e sendo usados da maneira correta para que haja vida em você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, confrontados com a palavra de Deus. Muitas vezes essa palavra pode não ter sido a que você gostaria de ter ouvido, querido telespectador, ter assistido, mas com certeza, não tenho dúvida, que foi a palavra que a gente precisava ouvir. Então, agora vamos sedimentar essa palavra no nosso coração, através da oração. Vamos lá? Pai, oramos juntos aqui, ó Deus, dentro desta palavra que nos for apresentada, Deus, para que desta boa semente, ela não fique só no campo, Deus, da nossa mente, onde a gente possa razoar sobre ela, a gente possa pensar, questionar, ó Deus, não tão somente assim, mas que esta palavra ela desça ao mais profundo do nosso coração, ao nosso mais íntimo, ó Deus, de sorte que ela venha nos trazer a mudança que nós precisamos e as mudanças que nós queremos para viver essa vida, Deus, plena no Espírito Santo. Deus, nós precisamos de ser confrontados, ó Deus, de fato, ó Deus, pelo nosso próprio pecado, ó Deus. Esse pecado, ele precisa nos trazer essa dor, precisa nos trazer esse asco, ó Deus, às coisas do mundo, de sorte, Deus, que nós vamos querer, nós vamos desejar, seremos sedentos, seremos, ó Deus, desejosos das coisas espirituais. Queremos, ó Deus, com isso, entender a realidade daquilo que Paulo diz, olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Queremos chegar nesse nível, ó Deus, de estar assim, como o próprio apóstolo Paulo mesmo nos ensinou, esmurrando o nosso corpo, trazendo a sujeição, para que nós, tendo pregado a muitos, não sejamos nós mesmos desqualificados. Pai, que o Senhor nos ensine a andar, ó Deus, desse modo digno do Evangelho. Queremos viver, ó Deus, ali na relação, ó Deus, de intimidade com o Senhor, sabendo que o Senhor não está onde o pecado está. O Senhor, ó Deus, como a palavra diz, não abençoa os pecadores. E então, ó Pai, nós queremos nos santificar. Queremos, ó Deus, nos separar, ó Deus, desse mundo, ainda que vivendo aqui para anunciar as boas obras do Senhor, ó Pai, as maravilhas do Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos, ajuda-nos a viver esse dia conforme a Tua graça. Se ainda não encontramos, ó Deus, nas nossas próprias vidas, se ainda não encontramos, Deus, esse lugar assim de incômodo com o pecado, que hoje o Teu próprio Espírito, de uma maneira linda, absoluta, soberana, Ele possa nos falar audivelmente, ó Deus, em todo o tempo. Que o Teu Espírito Santo tenha essa liberdade de falar às nossas vidas hoje, todos os minutos, ó Pai, desse dia, porque queremos estar ali governados pelo Senhor. Ao nosso telespectador, meu Pai, eu oro ministrando
a bênção do Senhor que enriquece, consigo não traz nenhum desgosto. Que esta bênção, ó Deus, possa preencher, possa saciar as suas necessidades também mais íntimas. Seja de cura, libertação, restauração, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor já tem determinado tais bênçãos. Oro aqui, junto com esse telespectador agora, nas mais diversas partes do Brasil e do mundo, eu oro abençoando a nação brasileira. Seja sobre o Brasil o senhorio de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, que bênção.